Vou botar esse vídeo do Chelsea, hein? Pra começar. O Chelsea contratou 42 jogadores desde que foi comprado por um grupo liderado por Todd Boehly em 2022. Foram 1 bilhão e 384 milhões de euros gastos, com alguns atletas que 1 bilhão e 300 milhões de euros. chegaram e já nem estão mais no clube. O elenco que começa a temporada 2024-2025 tem apenas 2 jogadores do time que foi campeão europeu em 2021. E durante um jogo pela Pré-Conference League, o jogador relacionado com mais tempo de casa era o goleiro Bettinelli, que fez a sua estreia apenas em 2022. É uma mudança absolutamente insana, agressiva e bancada por uma injeção de dinheiro nunca vista antes na história do futebol. Mas por que o Chelsea está fazendo isso? Qual que é a estratégia deles? E acima de tudo, vai funcionar? Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofute e para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente lá para 2003. Foi nesse ano que o empresário russo Roman Abramovich comprou o Chelsea e na sua chegada prometeu alçar o clube a outro patamar. E o nosso objetivo nesse vídeo específico nem é discutir a origem do dinheiro que o clube está injetando, mas nesse caso, independente da opinião de qualquer um de nós, o fato é que o projeto do Roman Abramovich foi extremamente bem sucedido. Pouco tempo depois da compra do clube, o Chelsea encerrou um jejum de 50 anos ao conquistar a Premier League em 2005 e alguns anos depois também a glória máxima, a Champions League. O Abramovich tava no Chelsea. Tava. Eu ia perguntar dessa Champions aí. Tava. Só foi essa, né? Não teve outra nesse meio do caminho, não, né? Ou teve alguma outra que a gente tá esquecendo? Porque o Chelsea perde pro United uma final de Champions League, correto? Nos pênaltis, não é isso? Ah, teve 21 também. Teve 21. Mas já não era o Abramovich, era outro cara. É verdade. Se sagrando campeão europeu Era ele ainda? Ah, era o Abramovich? Ah, perfeito. Antes até dos seus rivais locais mais tradicionais, como Arsenal e Tottenham. E ficou parecendo até que o maior rival do Chelsea, digamos assim, surgiu de verdade na temporada 2011-2012, o Fair Play financeiro. O FFP é uma série de regras que impedem que um clube gaste mais do que ele fatura, não só evitando que os clubes se metam em dívidas e acabem quebrando, né, tendo uma gestão ali insustentável, mas também evitando que haja uma diferença tão gigantesca assim entre esses novos ricos e os clubes mais tradicionais, digamos. Nem toda a contratação do Chelsea na era Abramovich foi bem sucedida, isso é um fato, mas existia ali claramente um projeto esportivo, um projeto que dependia do clube ter muito dinheiro pra gastar, claro, isso aí não tem nenhuma dúvida, mas... o fair play financeiro, na teoria, ele dá uma brecada nos clubes pequenos e de médio porte que tem uma injeção de dinheiro absurda por um investimento externo, né? Porque eles têm que ter eles têm que gerar uma receita foda pra conseguir investir aquele dinheiro, correto? Dá uma brecada no novo rico. Tipo assim, comprei um clube meia boca pra fazer o clube ser muito foda. E aí, tipo assim, o fair play financeiro dá uma brecada nisso, porque você vai ter que gerar receita daquele clube ali pra conseguir investir o que você quer. Então, faz sentido. Mas ainda assim, o Chelsea operava como um clube de futebol. Quando Abramovich é obrigado a vender o clube em 2022, o Chelsea sai das mãos de um empresário russo com ligações com o governo, que fez a sua fortuna com negócios mais tradicionais, para as mãos de um tipo diferente de bilionário. Todd Boehly subiu na vida trabalhando no setor financeiro. Ele foi tremendamente... Pô, por exemplo, vou fazer uma pergunta, beleza? Não tô afirmando, uma pergunta. O Botafogo, ele gastou mais do que ele tem de receita esse ano? Ou não? Se tivesse o fair play financeiro, brecaria o Botafogo? Porque eu perguntando porque eu não sei mesmo. Porque o Botafogo, ele gastou mais de 300 milhões, né? Não é isso? Só em 2 jogadores foi 200 e varada. E aí você pegar mais alguns outros bonecos que o Botafogo trouxe, foram uns 300 milhões de reais, por aí. Sucedido com investimentos e abriu a sua própria firma, investindo em tudo que seja possível para dar dinheiro, de bets a direitos sobre músicas, de times de outros esportes ao Globo de Ouro, com um portfólio que abrange diversas áreas. E ele não tá sozinho, embora o Todd Boehly seja aí o centro das atenções, ele não foi o único comprador do Chelsea. Entre outros investidores, um que chama atenção é o Behdad Eghbali, outro bilionário que também fez a sua fortuna com investimentos em empresas. Resumo, a mentalidade dessa gente se resume a dinheiro. São caras extremamente bem-sucedidos, que sabem fazer dinheiro e certamente não entram em nenhuma negociação para perder. Só que aí parece uma contradição. De um lado, caras muito bem-sucedidos. De outro lado, a gente vê que o Chelsea parece um caos. O clube parece estar fazendo contratações caríssimas e gastando dinheiro sem sentido. Mas é possível que toda essa bagunça, na verdade, seja planejada? A resposta é: parece que sim.
Numa montagem de clube racional, geralmente você pega o seu elenco e tenta trazer nomes que vão melhorar de alguma maneira aquele esquadrão. Vamos pegar o Real Madrid recente, que é o exemplo claro de uma gestão bem feita. Na temporada 2021-22, eles trouxeram o Camavinga, um jovem de teto altíssimo, e o Alaba, já que tinham saído os zagueiros Varane e Ramos. Para a temporada 2022-23, eles trouxeram o Rudiger, um zagueiro de elite, para uma zaga que estava defasada, e o Tchouaméni para substituir o Casemiro. Era o futuro já da volância. E por aí vai, dando a impressão de que as peças são sempre escolhidas a dedo, né? E para contratar você... Caralho, papo reto. Depois de muito tempo, o Real Madrid fez tudo bonitinho, né? Conforme a música toca, né? O Real Madrid parece, pô, você quando estuda inteiro futebol manager, ele faz contratação. Ou então o modo carreira da vida real. Quem são os picas que eu tenho que contratar que tem um projeto, tipo assim, uma projeção muito foda? Vai pegando um por um, pá, e contrato. É bizarro. Só que assim, isso é uma estratégia recente do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid, por muito tempo, ele foi o time que gastava dinheiro de forma exagerada e sem sentido, né? Tipo assim, por exemplo, acabava uma Copa do Mundo e o Real Madrid pegava sempre o destaque da Copa do Mundo e contratava. Foda-se. Ah, não vai ser necessário no time, não encaixa bem, é velho, é novo, foda-se. Se é destaque da Copa do Mundo, bum, pego. Qual foi a próxima temporada? Foi muito bem? Vem pra cá. Isso aqui, vem pra cá, vem pra cá. Então o Real Madrid montou times também, muitas vezes, muito caros, que não davam tanto retorno técnico assim. Então foi uma mudança de política que o Florentino Pérez recente aí que conseguiu dar tudo certo no Real Madrid. Como é que vai ser o encaixe desses caras dentro do elenco? As posições que eles jogam, o estilo de jogo deles, como que isso se encaixa na filosofia do treinador. Um exemplo recente é o Arsenal, que tinha o Ramsdale no gol, ele tava bem de goleiro, só que ele acabou sendo meio que escanteado pra ascensão do David Raya, um goleiro que joga melhor. Que pega pra caralho esse Raya, tá? No início, quando o Ramsdale saiu do Arsenal e o Raya foi colocado como titular, eu falei assim, mano, caralho, que porra é essa? David Raya, o Arsenal tá de sacanagem, porra é essa? E, mano, ele é muito bom goleiro, pô. Ele é muito bom. Com os pés e que, portanto, se adequa mais ao estilo do Arteta e que acabou ganhando a titularidade. E mais uma coisa a se considerar na hora de contratar é o espaço que esse jogador vai ter dentro do elenco. Como permitir que todos joguem um pouco, né? Não dá pra fazer isso se o elenco for muito inchado. Só que o Chelsea parece que pegou todas essas questões que deveriam balizar a montagem de elenco e ignorou logo de cara. O clube é comprado pelo Todd Boehly e companhia em maio de 2022. Naquela temporada 22-23, chegam 15 jogadores, um baita misto de jovens promessas como Mudryk, Madueke, Enzo Fernandes e Andrei Santos, e caras mais consolidados. O Vascão da Gama lá, Andrei Santos, tá? Cara, a contratação do Aubameyang é uma loucura, né não? Pô, em 2022-23 o Chelsea trouxe Aubameyang. Parece que a gente tá preso em 2016-17. Uma loucura a contratação do Aubameyang, mano. Eu nem lembrava, mas agora eu lembrei. Na temporada seguinte, mais 12 contratações, agora sem nenhum nome mais consolidado. Só promessas muito jovens e outros com mais rodagem, mas também jovens, como foi o caso do Palmer e do Nkunku. Para a temporada 2024-25, mais 11 atletas, alguns mais jovens, outros mais em idade de auge, e para 2025-26 já tem 2 jogadores fechados também, incluindo uma das grandes promessas do Brasil nos últimos anos, o Estevão. Se você tem a impressão que a gente... E outro é o Kendry Paz, né? Tá? Ninguém contratou tantos jogadores como o Chelsea no planeta Terra. Em coisa de 2 anos e um pouquinho, essa nova gestão acabou contratando praticamente 2 elencos inteiros, ao ponto de no mês de agosto de 2024 eles terem um elenco que estava trabalhando com o técnico Enzo Maresca e outro grupo com mais de 10 jogadores treinando separado no que ficou conhecido na Inglaterra como Bomb Squad, um elenco descartável, com alguns jogadores conseguindo sair de última hora, como foram os casos aí do Ângelo e do Sterling, e outros ficando lá possivelmente para mofar, os casos do Casadei e do Chilwell, com o técnico Maresca. Caralho, dizendo: esse Casadei aí não era um italiano que despontou na Copa do Mundo Sub-20? Tratado como um dos bons jogadores da Copa do Mundo Sub-20? Que, pô, assim, pô, esse cara é bom pra caralho, não sei o que, promessa italiana, pá, não sei o que. Tá no Chelsea, mano, não roda no elenco, filho. Desses aí, quem ficar não vai jogar. Em certo momento da janela de transferências, o elenco do Chelsea estava mais ou menos assim. Essa imagem dá uma boa visualização de quão inchado tava, né? Mano, que porra é essa, viado? Olha isso, mano. 7 goleiros. Kobe Badiashile, Adarabioio, Dizazi, Achepong, Fofaná, Xalobá. Mano, cara, aqui, ó, são 9 zagueiros. 9 zagueiros. 7 goleiros. 3 laterais esquerdos. 2 direitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 meio-campistas.
meio-campistas centrais, né? Mano, caralho, 7 atacantes, 3 pontas de cada lado, né? Que loucura. Ao ponto de os caras terem 7 goleiros. E eu sei que parece tudo caótico, mas eu vou tentar clarificar um pouco as coisas, pelo menos da forma como eu... E dentre esses 40 jogadores, o melhor atacante é o Nicolas Jackson, né, cara? Isso é que mata, moleque. Juro. Tu tem 40 jogadores jovens, promissores, novos, caríssimos, 1 bilhão de euros, e o teu melhor atacante é o Nicolas Jackson. Isso é impressionante. Enxergo, né? Eu vejo que o Chelsea faz mais ou menos 2 tipos de contratações. Uma são jogadores que realmente vêm pra jogar. Esses caras são mais evidentes até pelos valores pagos, né? Então é o caso ali do Enzo Fernandes, do Moisés Caicedo, do Nkunku e por aí vai. Já outros jogadores não têm a utilidade de realmente atuar pelo clube, mas eles funcionam como uma forma de fazer dinheiro. São caras que em grande parte você nunca ouviu falar e que alguns sequer jogarão pelo Chelsea ou jogarão muito pouquinho e depois já vão ser negociados. O Chelsea compra esse tipo de jogador na baseada, tentando se utilizar mais ou menos daquela estratégia que eles chamam de jogar macarrão na parede, né? Você pega um monte de espaguete assim, taca na parede, alguns vão cair, mas alguns vão grudar. E o Chelsea aposta na compra massiva desses jovens que estão baratos antes de que eles explodam e virem estrelas. E se apenas alguns conseguirem vingar e realmente valerem muito mais no futuro, tá ótimo. Ao invés de torrar... O pior que é verdade, eles emprestam vários jogadores e se alguém vingar, eles ganham dinheiro fudido, né? Porque, por exemplo, eu não sei, óbvio, né? O Chelsea gastou muito dinheiro. E muito dinheiro em diversos jogadores. Alguns foram inflacionados. Mas, pô, eu vou dar o exemplo do jogador que eu conheço porque era do meu time. O Andrei Santos saiu barato do Vasco, pô. Porque o Vasco não tinha poder nenhum de negociação. Saiu barato do Vasco, né? Saiu a preço de qualquer coisa, velho. E tá bem agora no Estrasburgo, na França. Tá bem lá no Estrasburgo. Então, provavelmente, o Andrei Santos, se não integrar o elenco principal do Chelsea, ele vai ser revendido por um preço maior, tá ligado? Então o Chelsea vai conseguir fazer dinheiro no Andrei Santos. Se não usar o Andrei Santos, vai fazer dinheiro no Andrei Santos, porque ele tá bem. Então é isso. É uma cartada que foi, em teoria, aparentemente certa. E pode ser que outras sejam certas também, porque os jogadores vão ser emprestados, aí eles acabam tendo um bom desempenho pelos clubes que eles foram, e o Chelsea vai lá e vende. Digamos 80 milhões num jogador, o Chelsea muitas vezes vai preferir contratar 4 promessas de 20 milhões cada uma, esperando que pelo menos uma ou duas grudem na parede, uma ou duas realmente vinguem e comecem a valer de repente 80, 100 milhões no futuro. E pro Chelsea... Eu sei que o Strasbourg é o mesmo dono do Chelsea. Eu sei. Só que assim, ele tá em outra liga e tá se mostrando um jogador de um muito bom desempenho. Ou seja, tá aparecendo pra mais clubes. Então, se o André não despertar o interesse de outro clube europeu, o Chelsea vai conseguir vender mais caro do que ele comprou, entendeu? É só porque o Strasbourg é uma vitrine do Chelsea. Óbvio, criança do Chelsea, né? Tem outros jogadores que não são de propriedade do Chelsea, mas ao mesmo tempo são, né? Porque é o mesmo dono. Mas o Strasbourg é uma vitrine do Chelsea. Assim como, pô, a analogia vai ser uma merda, né? Mas... enfim, o Botafogo acaba sendo uma vitrine do Lyon, mas não é, tá ligado? Mas é que é o mesmo dono, tá ligado? É isso. Isso tem sido uma prática que tem funcionado. Mesmo os jogadores que não necessariamente... Mas não é diferente. É diferente. Porque o Botafogo tem muito mais peso pra Liga Brasileira do que o Strasbourg pra Liga Francesa. Então, assim, é bem diferente, tá ligado? A relação é muito diferente. Por mais que o mesmo dono compre alguns jogadores e aloque no Botafogo pra que depois eles cheguem à Europa, coisa que vai acontecer com o Almada, que pode acontecer com o Luiz Henrique, é diferente a relação, tá ligado? É diferente. Mas se assemelha em alguns aspectos, mas é diferente. Eu só dei um exemplo tosco pra que chegue à nossa realidade e a gente consiga entender mais ou menos como é que funciona, tá ligado? Mas é que o clube é uma vitrine de jogadores que podem ser vendidos mais caros depois. Tem conseguido se valorizar só de passarem pelo clube. Colocar a camisa do Chelsea e entrar em campo, ou ser emprestado pelo Chelsea para outros clubes, muitas vezes faz com que esses jogadores já tenham uma certa valorização natural, digamos. Um bom exemplo é o Hutchinson. Embora esse guri seja considerado formado nas categorias de base do Chelsea, o fato é que ele veio de graça da base do Arsenal em 2022 e bastaram 49 minutos em campo pelo Chelsea, mais um empréstimo para o Ipswich, para depois ele ser vendido por 23 milhões e meio de euros. O Ângelo foi contratado vindo do Santos por 15 milhões de euros, nunca jogou barato também, tá? Porque se você parar pra pensar, esse é um valor que pro futebol brasileiro é bem decente. Mas pro futebol europeu é barato, pô. É barato, gente. Qualquer jogador lá é 15 milhões de euros. Qualquer jogador. Então, assim, o Ângelo veio barato. Ou seja, caso ele consiga ter um desempenho ok na Europa, ele com certeza vai sair mais caro.
É um jogador barato. O Andrei Santos foi 12 milhões, pô. 12 milhões e meio, uma parada dessa. Se tem algum vascaíno no chat, pode me corrigir, mas acho que foi 12 milhões e meio com alguma cláusula de metas a serem cumpridas, tá ligado? Mas assim, foi muito barato também o Andrei Santos. Então é isso. Numa partida oficial pelo Chelsea, mas bastou um bom empréstimo pro Strasbourg, da França, pra ele ser vendido pro Al Nassr já foi vendido? com um lucro de 8 milhões de euros. Caralho. Ou seja, mesmo Nem sabia que isso sido vendido para o Nassr. Pra mim tinha sido só emprestado. Olha aí, já foi vendido. que o elenco do Chelsea pareça inchado e que as contratações pareçam exageradas, elas estão ali por um motivo. Até quando um jogador não joga ou atua pouco pelo clube, eles têm encontrado uma maneira de fazer dinheiro. E de fazer dinheiro eles sabem muito bem. Inclusive, isso aí não vem de uma forma comum. E sim funciona porque o Chelsea tem algumas estratégias muito bem amarradinhas para fazer essas transferências darem certo. Você pode estar se perguntando, pô, mas não tem nada que impeça o Chelsea de gastar tanto e contratar tantos jogadores? Tem essas regras de sustentabilidade da UEFA e da Premier League, que pra simplificar a gente vai chamar tudo de fair play financeiro. Porém, é justo... Eu lembro que quando o Chelsea contrata o Enzo Fernandes, se eu não me engano, é por um valor que o Chelsea não poderia pagar à vista, né? Ou então o Chelsea não poderia pagar caso o contrato fosse um contrato normal. E aí o Chelsea pega e oferece um contrato de 8 anos pro Enzo Fernandes. Que aí você consegue diluir esse dinheiro ao longo do contrato e você se encaixa e se adequa ao fair play financeiro. É muito doido, porque o Chelsea começou a oferecer uns contratos de 8 anos, 7 anos, que não é uma coisa normal no futebol. O jogador ele não se prende por 8 anos, se prende por 2, 3 anos. Porra, no máximo, assim, 4 anos é um troço assustador já pros padrões do futebol, que depois vocês podem negociar renovação e tal. Você não se prende por um clube por muito tempo. E o Chelsea começou a renovar por 8 anos, 9 anos, tá ligado? A propor isso aos jogadores. É que você consegue diluir parte desse dinheiro investido durante esse contrato e amarrar esses jogadores. É bizarro mesmo. Aí, o Mudryk tem 9 anos de contrato com o Chelsea, pelo que falaram. Tá ligado? É bizarro, pô. É bizarro. E ao mesmo tempo, pro jogador, por exemplo, né? É foda. Porque ao mesmo tempo que é ruim, em teoria, você se prender a um clube por 8, 9 anos e você não saber como é que vai ser tua vida naquele clube, se você vai ser utilizado, se você vai ser descartável, como é que vai ser tudo isso. Mas ao mesmo tempo, é uma segurança financeira, pô. Você tá amarrando 9 anos da sua carreira num clube grande que paga bem com um salário decentíssimo. Decentíssimo não, um excelente salário. Então é uma escolha financeira muito interessante, porque você está garantindo por qualquer coisa, por mais que qualquer coisa aconteça, seja lesão sua, seja algum problema físico, seja que você não consiga desempenhar o que se espera de você vai ter 9 anos de salário sendo recebido. Então é muito doido. Justamente nas entrelinhas, na área cinza das regras, que Todd Boehly e companhia aprenderam a navegar com maestria. Por exemplo, você percebeu que quando um moleque chega no Chelsea, ele tem assinado contrato por 7, 8, 9 anos? Só o Chelsea tem mais jogadores com 7 ou mais anos de contrato do que o resto dos clubes europeus somados. E isso não é à toa, o Chelsea joga dentro das regras, mas abusa delas. Isso porque quando um jogador é contratado, o valor dele é amortizado contabilmente pelo número de anos do contrato. O que isso significa em termos mais simples? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Se o Chelsea contrata um jogador de 100 milhões de euros e assina com ele por 10 anos, o que vai acontecer? Na contabilidade do presente ano fiscal, vai entrar um gasto de apenas 10 milhões. E assim sucessivamente por 10 anos. Ou seja, um jogador de 100 milhões, ele não cai como 100 milhões negativos nas contas do Chelsea hoje, mas sim menos 10 milhões por ano durante 10 anos. Aí eles foram inteligentíssimos, né? É foda, porque é uma aposta muito arriscada também, né? Vamos ser sinceros, quando você amarra um jogador por 10 anos com você tá arriscando muito, porque você tá contando que ele vai ter um desempenho que vai agradar durante muito tempo, senão você tomou um prejuízo por 10 anos consecutivos, tá ligado? É isso. Você tem que garantir que esse jogador vai te dar um retorno muito foda técnico ou financeiro, porque senão você tá perdendo 10 anos de um salário alto de um dinheiro muito foda. Mas ao mesmo tempo, te possibilita que você contrate jogadores caros e cada vez mais jogadores caros burlando esse fair play financeiro. Tudo parcelado. 10 anos. E tem mais. Digamos que esse jogador então tem 5 anos de contrato ainda. Se o Chelsea renovar por mais 5, ou seja, estendendo a duração restante do contrato para 10 anos, esses 50 milhões que eles estavam devendo contabilmente vão ser novamente amortizados durante o restante da duração do contrato. Então, ao invés de ser menos 10 milhões por ano, agora vai ser menos 5 milhões por ano apenas. Nossa. O Chelsea abusou tanto disso que tanto a UEFA quanto a Premier League criaram uma nova regra para que os clubes só possam amortizar o valor de um jogador durante 5 anos.
mesmo que ele tenha um contrato de 7, 8, 9 anos. Inclusive, é sempre bom ressaltar, o Chelsea votou a favor dessa medida, beleza? E tu entregar contratos tão longos pra jogadores assim, pode dar ruim e pode dar bom. Se der bom, é o caso do Palmer, por exemplo. Tu tens um craque na tua mão, sabendo que ele tem contrato literalmente até 2033. É a segurança de você reter no seu elenco um jogadoraço e de, se ele quiser sair, você ter completo poder de barganha na hora de negociar. Porém, se der errado, o jogador também pode se tornar um fardo pro clube. Digamos que o Mudryk, por exemplo, acabe flopando, né? E que a situação dele fique cada vez mais insustentável. Bom, ele tem contrato até 2031. Se ele não quiser sair e ficar só reinando ali, a gente tá em 2024, viado. O cara tem contrato até 2031 com o Chelsea, recebendo milhões por mês. Que loucura, filho. Se o Mudryk resolver, galera, olha só, eu cansei de me esforçar. Quer saber? Aqui é noitada, é rap, é não sei o que. Foda-se, chegar atrasado no treino, não sei o que. Mano, caguei. São mais 7 anos de contrato. Justa causa? Ah, mas você sabe que dá pra fazer isso dentro do limite, né? Tipo assim, é isso, mano. Ele pode se desinteressar pelo futebol e seguir treinando. Tipo Pô, eu não quero dar o exemplo do Gareth Bale, porque o Bale jogou pra caralho, né? Mas o Bale, em algum momento da carreira dele, ele tava meio desinteressado também. Falando assim, mano, foda-se. Luan no Corinthians. Ia treinar. Mano, jogava, mas ia treinar. E foda-se, tá ligado? Então é isso, mano. É muito bizarro, mano. Tipo assim, o cara tem mais 7 anos de contrato com o Chelsea. Só pra ter uma noção, vamos ver. Salário Mudryk, Chelsea. Ó, peguei uma matéria aqui que é do anúncio da contratação do Mudryk, que em teoria o Chelsea deu um balão no Arsenal nessa contratação. O Arsenal queria o Mudryk, o Chelsea foi lá e pagou 552 milhões de reais. Ou seja, 100 milhões de euros, né? Deixa eu ver se tem um salário aqui. Eu não achei o salário, mas tem outro lugar aqui. Eu acho que o salário anual do Mudryk é de 5,2 milhões de libras. Aparentemente, segundo o iScore. É isso aí. 5,2 milhões de libras anual. E aí você vem numa conta aqui, 5,2, são 37 milhões de reais, em teoria, por ano. Correto? Segundo uma conta básica, velho. Conta básica. E daí, mais ou menos, uns 3 milhões por mês. 3 milhões de reais por mês. 3 milhões e pouquinho. Então, o Mudryk, ele tem para receber aí... Pô, moleque, caralhada. Ele tem 37... Vou fazer a conta aqui agora, foda-se. O Mudryk tem pelo menos, tá? Mais 260 milhões de reais para receber do Chelsea, se nada acontecer com ele. Se ele só ficar no elenco do Chelsea, sem produzir nada, óbvio, ele vai treinar todo dia, não falta treino, não sei o que, mas perde interesse pelo futebol, ou as coisas não dão certo, ele tem garantido por contrato mais 260 milhões de reais na conta dele, de salário, até o fim do contrato, tá ligado? Então, tipo assim, o Mudryk assinou um contrato que garante a vida dele inteira no Chelsea. Ele já garantiu a vida dele inteira. Tipo assim, tirando as luvas que recebeu de transferência, ele vai receber 260 milhões de reais. Não é real? Eu fiz a conversão, meus queridos. Pelo amor, vocês escutaram? 5,2 milhões de libras anuais dá 37 milhões, mais ou menos, de reais, que vezes 7 dá 260 milhões de reais. Caralho, eu apenas fiz a conversão e a conta. Então, assim, ele tem muito dinheiro para receber do clube de forma garantida. Ele já garantiu a vida dele. Recebendo salário até a próxima década, ele pode. Mas por que eu acho que o Chelsea não tem tanto medo dessa situação? De ter muitos jogadores ali que de repente não estão rendendo, mas que tem aí, sei lá, 8 anos de contrato ainda com o clube. Porque, primeiro, o Chelsea tem conseguido vender bem e tem conseguido posicionar jogadores em outros clubes, emprestando para os caras ganharem rodagem. Isso vai conseguir com certeza. Depois. E se acontecer do cara não tá rendendo, tá mofando ali no clube, o Chelsea acredita que pelos jogadores serem muito jovens, eles vão ter alguma ambição, eles vão querer sair para jogar. Talvez poucos vão aceitar ficar ali simplesmente sem ser utilizados, né? Então, de um jeito ou de outro, pro Chelsea, contratos longos com jogadores bons funciona, e contratos longos para jogadores que não rendem, eles têm conseguido gerenciar. Tipo assim, a estratégia do Chelsea é acreditar que os jogadores não vão ser um Rossi e um Galdames do Vasco, né? Que o Rossi e o Galdames do Vasco, eles não querem sair do Vasco, porque o Vasco paga um salário altíssimo pra eles, os dois são horrorosos e eles não querem ir pra um clube de menor expressão ganhar menos. É exatamente isso. Eles estão confiando que não tem um Galdames e um Rossi lá no Chelsea. Porque, por exemplo, o Vasco assinou com o Rossi um contrato longo, tempos atrás, ganhando um salário, porra, que ele não merecia ganhar. Eu não vou falar que ele não merecia ganhar, porque eu não quero botar valor no trabalho de ninguém. Um salário altíssimo, e hoje o Vasco não consegue alocar o Rossi em outro time. Não consegue. Porque o Rossi, ele tá muito tranquilo vendo o Rio de Janeiro, treinando no Vasco todo dia e ganhando o salário dele, porra, todo mês. Então ele não quer sair do Rio de Janeiro, trabalhando no Vasco todo dia, ganhando um excelente salário por mês, não precisa jogar mais, porque ele não é mais relacionado, e não quer ir pra outro clube, tá ligado? Ganha menos. Então é isso. O Rossi, ele sentou no contrato que ele assinou. Assim como o Galdames, que o Vasco não consegue realocar o Galdames. Assim como o Vasco
Vasco não vai conseguir alocar o Rojas, que o Vasco tá pagando muito caro. Então você gasta um dinheiro foda no cara e assina o contrato. Se o cara não rende, você se fudeu, que você tem que garantir o pagamento daquele dinheiro estipulado em contrato. Então tu tá contando muito que o cara vai render, porque o cara vai ter alguma ambição de sair pra querer jogar. Se o cara sentar no contrato, tu se fudeu. Que é só você pagar. Tu tem que pagar, tá ligado? É isso. Isso aí e vender atletas muito bem. E a gente vai continuar um pouco aqui na contabilidade, mas isso aqui é muito importante também para entender alguns movimentos do mercado e não só pro Chelsea, tá? O valor de uma venda contabilmente, né, entra tudo na hora, enquanto as compras, como eu falei para vocês, são amortizadas pelo tempo de contrato. Vamos dar um exemplo, tá? Suponha que o Chelsea contrate um jogador por 100 milhões de euros e também venda um jogador por 100 milhões de euros na mesma janela. Contabilmente, o jogador que eles compraram, como eu expliquei para vocês, vai entrar apenas menos 10 milhões por ano durante os 10 anos de contrato. Porém, o jogador que eles venderam por 100 milhões entra como 100 milhões positivo na hora. Ou seja, simplificando bastante, pegando só essas duas transações hipotéticas, né? Com esses dois jogadores, o Chelsea não teria um saldo de 0, porque um custou 100 e outro eles venderam por 100. Não, naquela temporada eles teriam um saldo positivo de 90. Então o clube chegou numa situação que não é novidade pra ninguém, de fazer transferências só pra fechar a contabilidade. Talvez você tenha estranhado, por exemplo, o Chelsea contratar o João Félix do Atlético de Madrid e vender o Gallagher pros colchoneiros. O Gallagher era vice-capitão da equipe, cria da base, um dos jogadores que mais atuou pelo clube na temporada 23-24, enquanto o João Félix dá pra considerar que foi um flop no empréstimo que ele teve pros Blues na temporada 22-23. Então por que eles iriam querer fazer isso, né? A verdade Pô, vou te falar, eu não achei uma flopada não o João Félix no Chelsea, mano. Pô, eu posso estar muito equivocado, mas assim, eu assisti alguns jogos do Chelsea, né, na época. Pô, o João Félix jogou direitinho, mano. Óbvio que ele não foi o João Félix que esperava, mas assim, ele, mano, dentro de um Chelsea ruim, ele dava algumas alternativas ao Chelsea. Eu gosto do João Félix, não acho ele ruim, não. É baba ou João Félix? Meu Deus, cara, eu juro. Vocês querem me matar. Querem me matar. Ai, cara, tenha muita paciência com o chat. Agora eu virei fanboy do João Félix. Ah, filha da puta, cara. Querem me matar, velho, juro. É que se tu for parar pra pensar, é praticamente como uma troca safada ali entre os dois clubes, com valores semelhantes, que entram direto na contabilidade quando o jogador é vendido, mas cuja compra é amortizada nos anos de contrato. Na prática, contabilmente, o João Félix custa 9 milhões de libras por ano pro Chelsea, enquanto a venda do Gallagher por 36 milhões de libras entra na hora, o que significa que contabilmente eles tiveram um lucro de 27 milhões de libras nessa operação. Outro caso foi o do lateral Madsen indo pro Aston Villa, com os Blues em retorno contratando o Kellyman vindo de lá. Sabe quem é Kellyman? Pois é, ninguém sabia. Um jovem da base do Aston Villa que tinha jogado cerca de um jogo e meio só pelo clube e que o Chelsea parece ter pagado um valor completamente descabido. Foram 20 milhões de euros por um jogador que a maioria dos sites que tenta estimar coloca ele na faixa de 1 milhão de euros de valor de mercado. Gente, claro mas aí a Polícia Federal tem que averiguar. Porra, aí não é possível. Aí tem que rodar alguém. Aí tem que rodar alguém, gente. Aí não é possível. Averigua, né? Tem que averiguar. Exclusivo dos times ingleses, tem aquela famosa transferência entre o Pjanic da Juventus indo pro Barça e o Arthur do Barça indo pra Juventus, que foi exatamente a mesma manobra financeira feita somente para aliviar o balanço. Enquanto isso, ainda para balançar os livros, outro ponto muito importante: jogadores da base são vendidos como lucro puro, ou seja, eles possuem valor de investimento zero na contabilidade, então tudo que entra do valor da venda de um guri da base é lucro. Vamos dar um exemplo: digamos que o Chelsea vende dois jogadores, um que eles compraram por 50 milhões de euros e eles vendem por 50 milhões de euros, e outro que veio da base e eles vendem por 50 milhões também. O da base, contabilmente, entra 50 milhões de euros na hora, enquanto o outro jogador, digamos que ele tinha sido adquirido por 50 milhões num contrato de 5 anos e passou 2. O valor restante dele é 30. Portanto, se ele foi vendido por 50, isso dá um lucro de apenas 20 milhões. Por isso, tão facilmente o Chelsea tem vendido tudo que é jogador da base: Broja, Gallagher, Hall, Hutchinson, Madsen, Guerri, Mount,
a ponto de alguns torcedores do Chelsea dizerem que se o Todd Boehly tivesse administrando o clube na época do Roman Abramovich, teria vendido o John Terry. Inclusive, o Chelsea nas vendas tem ido bem demais, tá? O Maresca, técnico do Chelsea, acabou fazendo uma crítica e disse que essa regra força os clubes a venderem os seus talentos da base. E ele disse que isso é um problema a ser resolvido não pelo Chelsea, mas por todos os clubes. O que ele não fala é que ninguém é forçado a vender os guris da base. Os times estão vendendo porque se apertam financeiramente, chega no final do período fiscal, e aí pra conseguir se enquadrar dentro das regras de sustentabilidade, de última hora tudo eles virou viram negócio, os garotos sempre da é, base, né? que viraram minas de ouro, e resolvem vender os caras pra conseguir equilibrar o balanço. Dando um mau exemplo, digamos que na sua casa as contas apertam. Aí você precisa vender a geladeira pra conseguir, de repente, comprar comida, né? Aí vem alguém e fala, pô, não gosto desse negócio de que as pessoas ganham dinheiro vendendo a geladeira, porque delas são forçadas a vender a geladeira. Não, ninguém é forçado a nada. Tu teve que vender a geladeira porque a grana apertou. E se a grana apertou por um motivo normal, dá pra entender, mas no caso do Chelsea, é como se eles tivessem que vender a geladeira porque eles gastaram todo o dinheiro comprando 42 freezers. Gurizada da base é a identidade do clube. Tem uma relação muito diferente, mas eles são cada vez mais importantes financeiramente. E no Chelsea, essa molecada acaba sendo usada recentemente como produtos saindo de uma linha de produção, não como garotos, não como seres humanos. E não para por aí, o Chelsea tem mais algumas táticas de atuar na zona cinza da lei. Um caso que foi muito comentado foi de quando o Chelsea vendeu 2 hotéis para si mesmo. Como é que funciona isso, né? Basicamente, a holding Blue Co 22 Limitada tem 2 empresas subsidiárias, a Blue Co 22 Properties Limitada e a Chelsea FC Holdings Limitada. Então eles venderam os hotéis de uma para outra por 76 milhões e meio de libras, fazendo com que a Chelsea FC Holdings, que é a empresa que tá sob os olhos ali das regras de sustentabilidade, conseguisse dar uma salvada monstra no resultado de 2023. Olha aí! Ficando na risca das regras ali do fair play financeiro. Moleque, papo reto, mano. Essas manobras contábeis aí, elas são uma pica voadora, não? Mano, os caras, eles têm que, mano, eles vão nas brechas minuciosas da lei pra arrumar uma vantagem e conseguir estabelecer o que eles querem. É impressionante, viado. Engenharia contábil pica, absurda. Da Premier League. E de forma similar, você sabia que é possível vender um time feminino do seu clube? Eu também não sabia, mas o Chelsea vendeu o deles. E sabe pra quem? Pra Blue Co 22 Midco, também uma empresa parente dos mesmos donos. E mais, 2 dias antes do fechamento do período fiscal. Uma venda que claramente foi feita apenas para equilibrar o balanço, e é uma transação que está sendo investigada pela Premier League. Da mesma maneira, também é especulado que o Chelsea vendeu o seu centro de treinamento de uma empresa para uma empresa irmã. Como se fosse eu vendendo essa tela verde aqui, ó, do canal Eurofoot pro canal Cortes do Eurofoot. Outro tema muito relevante de ser falado é o Strasbourg. É outro clube da Blue. Mano, será que eu posso vender o Faria pra pagar menos imposto? O editor do canal de cortes do Instagram, eu vou dar uma vendida no Faria, eu acho. Alguém quer comprar o Faria aí no chat? Não, não vou demitir não, porque aí eu tenho que pagar. Eu vou vender o Faria. Vende pro canal da Twitch. Porra, vou vender o Faria do canal de corte do Instagram pro canal do estagiário da Twitch. Entreposto para jogadores que o Chelsea não consegue colocar em outro lugar. Foi para lá, por exemplo, por empréstimo, o Petrovic, que encerrou a última temporada como titular do Chelsea. No fim da janela de transferências, o Chelsea tentou vender o David Washington para o Strasbourg por 21 milhões de euros. Tava tudo certo, só que a transferência foi cancelada. Segundo a ESPN, o Chelsea cancelou essa transferência porque ficou com medo de uma investigação depois que tanto a Premier League quanto a FIFA demonstraram preocupação com esse negócio aí, né? Pro Chelsea atual, o Strasbourg não é um clube de futebol, é uma ferramenta. E não à toa, os torcedores do time francês querem que Todd Boehly e companhia vão pro raio que o parta. Essa última parte que eu falei do Strasbourg tem tudo a ver com a estratégia de multiclubes, né? E também não é algo exclusivo do Chelsea, a gente tem aí como exemplo o Textor, que acaba fazendo movimentações de jogadores entre o Molenbeek da Bélgica, o Lyon da França e o Botafogo no Brasil. Até agora, o que Todd Boehly e companhia fizeram não deu certo. A visão do público em geral não é boa sobre os Blues e os próprios torcedores do clube muitos estão insatisfeitos. O Chelsea parece desvalorizar os seus próprios jogadores,
querendo sempre algo novo, como se fosse uma criança ali que cansa dos brinquedos atuais, né? Eles conquistaram 0 troféus desde a aquisição e viraram uma máquina trituradora de técnicos, além de conseguirem lugares bizonhos na tabela de classificação da Premier League. Mas a maior surpresa não é nem com isso, e sim com o fato de que os jogadores continuam aceitando ir pra esse projeto. Eu temo, inclusive, pelo Estevão, ainda que eu acho que ele é tão bom. Pô, como é que não vai aceitar, viado? É foda porque esportivamente o Chelsea tem uma decisão muito inteligente, talvez, nesse momento. Mas tu garante tua vida inteira. Tipo assim, o Estevão vai receber quanto por mês? Durante quanto tempo? Contrato de quantos anos? 7 anos de contrato pro Estevão? 8 pro Estevão? Pô, meu irmão, tu garante tua vida inteira ali. Tipo assim, é uma assinatura do resto da sua vida, da sua aposentadoria, tá ligado? Você tá assinando que você vai ser milionário o resto da sua vida. Então é muito doido, pô. Você não vai assinar? Pô, o moleque tem 18 anos. Eu não sei como é que foi a infância do Estevão. Se ele veio de família humilde, se ele veio, tipo assim, numa periferia de São Paulo, se ele teve uma infância bem sofrida. Eu não sei. Eu não conheço a história do Estevão, tá ligado? Mas aparece o Chelsea e bota na porta dele um contrato de 8 anos pra ganhar, meu irmão, tá ligado? Alguns milhões por mês. Você, ao longo de um contrato de 8 anos, você vai ter certeza que vai receber, sei lá, 150 milhões de reais, 200 milhões de reais. Caralho, como é que não vai aceitar, velho? É um passaporte pra... Como é que é? A eternidade financeira, né? É um passaporte pra você ter certeza que daqui até o fim da sua vida, deve ver os seus filhos, netos, você vai ter um dinheiro infinito. Que ele vai conseguir quebrar esse ciclo do Chelsea querer emprestar o jogador pra depois revender, né? Acho que ele vai pegar essa titularidade. E eu acho muito possível que o Chelsea tente aumentar ainda a sua rede de clubes, né? Expandir além do Strasbourg pra poder mandar jogador pra lá e pra cá mais facilmente. Ó o Vascão aí dando sopa, hein, Chelsea? Bota um Estevão no Vasco. Bota um David Washington no Vascão aí. Andrei Santos. Pode botar no Vascão. Imagina, moleque. Felipe Coutinho, Estevão, Ângelo não tá mais lá. David Washington e Vegete. Meio campo, Hugo Moura e Andrei Santos. E vai funcionar. Eu, pessoalmente, tá? Opinião pessoal minha. Eu não gosto disso estar sendo feito. Eu acho que os caras estão tratando um clube tradicional como o Chelsea como se fosse ali um investidor anjo. E o Coutinho no Chelsea por empréstimo, eles não são nem malucos tirar o Coutinho do Vasco, irmão. Eu vou até a sede do Chelsea em Londres e faço um protesto. É isso que eu posso falar, que eu faço um protesto. Tá maluco? Pior que o Coutinho manda e desmanda meio campo do Chelsea, tá? Manda e desmanda. Hoje, ele entra, pega a camisa 10, dá um tapa na cara do Modric e fala assim, cala a boca que aqui sou eu, perfeito? E manda e desmanda. Que bota dinheiro em 50 startups diferentes com a esperança de que uma vai bombar absurdos, né? Vai virar o que eles chamam de um unicórnio. No Chelsea atual, os jogadores não são mais atletas, não são mais humanos. São peças que entram e saem conforme necessário. São itens que você usa para projetar lucro e fechar contabilidade. Eu tenho a impressão que em poucos momentos, ou em nenhum, esses novos donos do Chelsea tomaram decisões pensando na grandeza do clube ou no projeto esportivo. Eles enxergam o Chelsea como uma mina de ouro, não mais como os Blues de Stanford, mas sim como a Blue Co. O Chelsea na mão deles não é mais um clube de futebol, é uma planilha do Excel. Não existe o Ângelo, menino da vila com potencial absurdo. Existe um garoto para ser vendido por lucro. Não existe o David Washington, atacante prodígio. Existe um ativo comprado em busca de valorização. Não existe o Madsen, que brilhou no Dortmund. Existe uma venda de 40 milhões. A minha impressão é que tudo é resumido a números. E tá todo mundo prendendo a respiração, ansioso pra saber o que vai acontecer, né? O tempo todo o Chelsea agiu com... Eu não me seguro em ansiedade pra saber dos próximos passos do Chelsea. O vídeo é muito pica, tá? Tem que respeitar. O vídeo é muito foda do Eurofoot. Vídeo foda. Extrema confiança, apostando nessa estratégia de contratações massivas aí, em múltiplas janelas de transferências, como se eles conseguissem enxergar algumas coisas que os outros não conseguem nem ver. Como se eles tivessem um grande plano que invariavelmente, como se fosse num filme, fosse dar tudo certo no final. E assim, pode ser que dê. Não dá pra dizer que os caras não têm um plano, eles claramente têm. É gente supostamente muito capaz, tá? Com histórico de fazer dinheiro em quantidades massivas. Claramente não são pessoas que estão preocupadas aí com a minha opinião, com a sua, com os torcedores zoando no Twitter. E também claramente não são pessoas que compraram o Chelsea porque elas se importam com o clube ou por qualquer razão humana e afetiva. Eles compraram pra fazer dinheiro. O objetivo deles é pegar esse ativo que eles compraram por cerca de 4 bilhões de libras e daqui 10, 15, 20 anos revender por quanto? 10 bilhões? 15 bilhões? E correto. Pô, não teve um maluco, cara, é o dono de qual franquia, cara? Eu acho que é Dallas Cowboys, não é? Da NFL ou do Mavericks da NBA, que fez um dinheiro fudido. Comprou e o clube valorizou bilhões ou milhões. Bilhões, eu acho. É o Mavericks, né? pode ser
que no meio dessa estratégia, talvez, quem sabe, surjam um ou dois novos Neymares, surja um time vencedor, surja um clube extremamente lucrativo. Ou também pode ser que o Chelsea se enrosque financeiramente, seja punido pela Premier League, seja excluído de competições da UEFA e permaneça um caos por anos a fio, quem sabe. Pro bem ou pro mal, eu confesso que eu comecei a pesquisa para esse vídeo com uma opinião mais negativa de tudo que tá acontecendo no Chelsea, mas depois de ler muito e analisar muito, eu tenho a impressão de que os caras têm um plano. E eles podem não conhecer tanto de futebol, mas eles conhecem de fazer dinheiro. Então, pro bem ou pro mal, o caso do Chelsea atualmente é um dos mais interessantes do planeta pra mim. É arriscado, é caótico e o resultado a gente só vai saber daqui a alguns bons anos. Até o Ronaldo foi pro Cruzeiro? Cara, mano, já falei, cara. Eu tenho uma opinião de que o futebol, ele é uma mina de ouro pra quem é multimilionário, nem é multimilionário, pra quem tem bilhão e quer investir com um mínimo de seriedade no esporte, tá ligado? É uma mina de dinheiro, mano. Os clubes de futebol são uma mina de dinheiro, mano. Basta você fazer um trabalho sério e investir dinheiro. Se você estiver disposto a investir e fazer um trabalho decente, inevitavelmente você vai ganhar dinheiro com o futebol, mano. É uma mina de dinheiro, velho. Não tem o que fazer, mano. É bizarro, pô. O foco aqui não foi a origem do dinheiro, mas sim como ele está sendo gastado. É óbvio que alguns outros clubes receberam uma injeção de capital que é usada para lavar talvez o dinheiro e a reputação de quem comprou. Inclusive é sobre isso que a gente fala nesse vídeo aqui. Vale a pena assistir. Já vimos esse vídeo aqui, né? Mas, pô, muito bom o documentário aqui do Chelsea, do Eurofoot, mano. Achei irado. Achei irado mesmo, assim. Bem maneiro, bem maneiro. Quando saem esses documentários aqui, dá uma vontade de ver todos.